É muito legal que a gente não reduza a vida da igreja nesse encontro dominical aqui da igreja, embora seja tão importante e vital. É muito bom ver a igreja nos grupos de crescimento, nas casas, nas famílias se reunindo, tanto no retiro. O Dream Center ontem, amando pessoas aqui na nossa cidade, no nosso bairro. Enfim, é muito legal ver ali a manifestação de Deus através do que a gente concentra aqui nos domingos. Então, por isso eu gostaria também, ao você que está online com a gente, eu sei que a Sabrina acabou de mencionar, mas todos nós possamos honrar a todas as pessoas que estão trabalhando, abrindo suas casas, liderando G6, trabalharam no acampamento, no retiro de carnaval, também aí no Dream Center ontem. Vamos aplaudir a Deus por cada pessoa que está servindo, o nosso time de música, os professores que estão com as crianças, o time de produção, recepção, bom demais, bom demais. Isso é bem legal. Pessoal, ainda também quero fazer um aviso que é referente à última semana para o nosso seminário de teologia. Olha só, nunca foi tão vital a teologia, tá? Claro que o estudo da teologia e estudar teologia é importantíssimo. Então, assim, como pastor, o meu maior desejo e minha maior oração é que todos vocês se tornem teólogos e conheçam mais a Deus, conheçam quem Ele é e que vocês não dependam de um domingo à noite para conhecer Deus. E é muito legal que a gente tenha acesso ao Espírito Santo, acesso à palavra, mas numa era, a digitalização potencializou muita informação ruim, né? Muita informação errada, muito exagero, muita lacuna, muito desvio de informação. Então, assim, eu diria que estudar teologia é vital, e estudar teologia no tempo de hoje, além de ser vital, é protetivo para que a gente não seja refém, sabotado aí com muita coisa boa, muita coisa ruim que parece que tem uma aparência legal. Então, essa é a última semana, esse sábado agora, só para deixar claro, o seminário de teologia da RES é uma ferramenta para estimular cada um de vocês, cada um de nós a conhecermos mais Deus, né? Estudar com fontes corretas, porque também tem isso, tem muita fonte incorreta. Então, é 100% online, e a gente tem alguns encontros presenciais que são opcionais. Por exemplo, esse sábado agora, nós vamos ter um mestre em história, um historiador, que é um homem de Deus, um cara muito bem conceituado nesse tópico. Eu tenho o microfone do headset? Não, né? Não precisa não, tá bom, bastão, tá tranquilo. A Sabrina falou que eu não dei um presente para ela. Eu estava tentando ser sério, mas não tem como. Tem alguém aqui pela primeira vez, eu só queria te ver. Quem está aqui pela primeira vez, bom te ver lá atrás, legal. Que legal, benção. Bom ter vocês aqui, vamos aplaudir a Deus aí pelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Obrigado, amor, pelos 2 dedos de água aqui. Vai. Não, claro. Amor, ela me deu um presente. Mas assim, amor, onde a gente almoçou ontem? Onde a gente jantou ontem? Fomos ver o Capitão América? Não. É isso que eu falo. Humilhação em público. Mas é melhor que um frango grelhado ali em casa, sem tempero, né? Então, assim, eu sei que a tua linguagem de amor não é ter que fazer comida, não ter que depois limpar nada, né? Eu tento ajudar e tudo, mas assim, foi. Hoje a gente almoçou também, né? Você também não foi lá onde os churrascão. Foi naquela ali, vai no que der ali, mas foi. Agora, então assim, mas foi ou não foi, homem? Caraca, mano. É isso, pessoal. Deus abençoe. A gente se vê semana que vem. Ai, meu Deus. Feliz dia para todas as mulheres. Bom demais. Mas, então,
o Lucas Gesta, que é um nome renomado, vai estar aqui semana que vem, esse sábado agora. Então, assim, é opcional, você não precisa estar, mas, poxa, é legal a gente potencializar isso, né? Estar ali, ouvir o cara, sentar junto. Então, ele vai dar aula tanto para a turma 2, História do Cristianismo, parte 2, História do Cristianismo, parte 1. Então, assim, esse vai ser a semana final para você se inscrever. Realmente, eu faço um estímulo final. É 100% online, você faz no seu tempo. E também, o apelo final aqui é que se você tiver algum problema para pagar, eu acho que são R$380 o módulo inteiro, são 6 meses de curso, 6 matérias, 6 horas, 5 horas cada matéria. Mas se isso for um empecilho para a gente como réis, a gente quer que você faça o curso. Isso é mais importante. Posso ouvir um amém? Amém. Então, bom demais. Vocês voltaram no carnaval, algumas pessoas mais bronzeadas, outras que outras, umas pessoas mais pecados mais que outras. Hoje é Santa Ceia, dia de confissão. Olha ali, o André da recepção, pastor, o culto está cheio hoje, eu não esperava. Eu esperava, eu sei por quê. Mas é isso aí, na misericórdia, a gente vai orar por vocês aí, para purificar vocês. Estou brincando, gente, é brincadeira. Quem está aqui pela primeira vez, volta semana que vem, vai ser outro pregador, vai ser bem melhor. Tá bom? Então, hoje nós iniciamos uma série nova, tivemos um tempo bom no retiro, e nessa série nós vamos falar também com Colorado, nossa igreja em Colorado. Eles começam sempre uma semana antes, e cara, eu estou muito animado de compartilhar essa palavra com vocês, que vai estar basicamente falando, primeira vez em quase 4 anos de igreja aqui em Botafogo, que nós vamos usar o livro de Provérbios. Nós nunca usamos isso para uma série, então a gente vai estar conversando muito sobre a série. Gente, a Yara está aqui, a Yara faz aniversário hoje, pessoal. A Yara faz aniversário hoje. Mais alguém faz aniversário hoje? O Vitor está aí? 1, 2, 3. Tá bom. A gente cantou 27 vezes parabéns pro Vitor nesse retiro. 27, né, Vitão? Hoje é 28, então. Tá bom? Ano que vem o menino não quer mais ir pro retiro, ficou traumatizado. Alguém mais fazendo aniversário? Aniversário de casamento? Não, né? Está com vergonha, com certeza. Então a gente vai usar as cartas de Provérbios. Deixa eu só falar um pouquinho de uma introdução. Quem escreveu Provérbios foi um homem chamado Salomão, um rei, filho de Davi. E a Bíblia vai contar uma história que Deus ele pede a Salomão. Na verdade, diz a Salomão, olha, me pede o que você quiser. Salomão podia, obviamente, pedir inúmeras coisas, e ele pede sabedoria. A Bíblia vai dizer, e até hoje, Salomão e as suas escritas são usadas para inspirar pessoas como um homem mais sábio de toda a humanidade, né? Um homem que marcou um reinado com sabedoria. E Provérbios não é uma escrita de promessas. É muito importante que nós entendamos isso. Provérbios são dicas, são filosofias de vida, e uma desenvoltura, praticidade de como você deve viver. E existe sim uma associação de que, se você escolher por alguns tipos de princípios, você vai prosperar na sua vida. Mas entenda que isso se trata de uma probabilidade, isso não é uma promessa. Faz sentido o que eu estou falando? Então são instruções de sabedoria, são muitas instruções de sabedoria, desde a aprender com a formiga, a não ser preguiçosa e a ser um trabalhador. São instruções, uma filosofia de vida, e como você pode prosperar adaptando esses modelos, essas filosofias, esses indícios de sabedoria para a nossa vida. No hebraico, a palavra kimoma, ela significa sábio. E é muito interessante que a palavra na origem, kimoma, não é apenas o sábio que tem um intelecto desenvolto em tais sabedorias, mas é aquele que faz a praticidade daquilo que ele conhece. Então, para um rei como Salomão ser um homem conhecido como um rei kimoma, ou seja, um rei sábio, para você e para mim termos essa definição de palavra cheia, kimoma, que é alguém sábio, alguém sábia, não é porque nós sabemos, mas é porque nós aplicamos o que nós conhecemos. Então, sabedoria, de acordo com a palavra, não é a desenvoltura intelectual, não é necessariamente o Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, é a aplicabilidade, ou seja, o que ratifica a minha teoria não é o que eu posto sobre, mas é o que eu vivo.
Isso é sabedoria de acordo com as Escrituras. Então a palavra, na sua origem, já diz muito sobre o que a gente vai compilar aqui nas próximas 4 semanas. Quem está animado? Então nós vamos ler uma série de versículos do capítulo 9, eu preciso que você se atente comigo e eu acho que você vai sair dessa noite aqui encorajado a ser um homem mais sábio e a ser uma mulher mais sábia. Vamos lá, versículo 1, capítulo 9, diz o seguinte: a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas, preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que eu misturei. Deixem a sua ingenuidade para trás e vivam. Ande pelo caminho do discernimento. Ponto. Eu vou continuar lendo. Eu vou pedir para o time de produção, vocês me acompanham, eu vou continuar lendo os versículos, tá bom? 7 até o 13, eu vou mudar aqui o que está no nosso sermão aqui. Versículo 7, vamos ler juntos. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta, quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo resulta em discernimento. Versículo 11. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Olha para mim aqui rapidinho, a gente já vai ler o versículo 13 até o 18, mas olha para mim. Aqui Salomão, que a gente está lendo, a gente está fazendo uma diferenciação entre alguém sábio, ele vai chamar a senhora sabedoria e a senhora insensatez. Em algumas versões da Bíblia, nós acabamos de ler e vamos continuar lendo, a NVT. Mas em algumas versões você vai ler que essa senhora insensatez pode ser chamada de loucura. Em outras versões vai ser chamada de tolice. Mas o ponto é o mesmo. Então nós estamos aqui compreendendo ou tentando compreender a diferenciação do que é ser alguém sábio e alguém insensato. Vamos então ao versículo 13, agora sim, falar das características da insensatez. Versículo 13. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: água roubada é mais refrescante, e um pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. A gente termina então a leitura aqui da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Uma clara discrepância de uma casa de sabedoria e uma casa de insensatez. O que tantos de vocês me ouvem falar repetidamente, bater muito contra esse espírito de religiosidade que me tanto incomoda, e as pessoas falam assim: poxa, por que você fala sobre isso? Deixa eu já falar mais uma vez sobre. Quando é o meu papel ético, quando cirurgião dentista, por exemplo, é o meu papel, uma conduta ética e moral, fazer uma denúncia a um CRO se eu verificar um paciente que foi maltratado ou foi feito algum tipo de tratamento que corrompeu a saúde bucal daquele paciente. Estão comigo? Então, a gente pontua isso, porque isso é muito letal para esses dias. Porque a gente fala que nós temos uma natureza carnal que não quer Deus. E com esses inúmeros exemplos de pessoas usando e fazendo desserviço para a obra de Deus,
você junta uma natureza que não quer Deus, mais esses exemplos, naturalmente a tendência é que a gente se afaste de Deus. E naturalmente também nunca é de Deus. Primeiro é da instituição, da raiva da instituição, dos escândalos, dos excessos, das lacunas, e naturalmente a gente vai se afastando do nosso Criador. Então, por isso, a nossa fala aqui contra o espírito de religiosidade não é contra a igreja que Jesus está preparando, está santificando. A nossa fala contra é um protesto, sim, que vai ser vocalizado aqui de maneira constante, porque isso também é contracultural para nós. Ou seja, quando nós apontamos o que nós não queremos, significa que naturalmente a gente está dizendo que a gente não aceita isso aqui. É basicamente a gente está construindo cultura, porque cultura não se constrói numa pregação, se constrói em várias pregações e através de relações paralelas entre nós. A gente não aceita algumas coisas, e essa é uma delas, essa usurpação, essa manipulação. Então, é o nosso papel dar a voz e protestar contra, mas entendendo que precisamos também ter um olhar para muita coisa boa, muita coisa que Deus está fazendo, não apenas na Reis, mas em muita igreja sadia no Rio de Janeiro, muito homem, muita mulher de Deus, fiel, que dobra os seus joelhos, cheio do caráter, cheio do poder de Deus, amam a Jesus, amam pessoas e estão fazendo a obra de forma digna. Quem pode dizer amém? Mas é o nosso papel também denunciar. E esse espírito de religiosidade, pessoal, ele possui uma característica. Homens muito fiéis à palavra, homens muito fiéis às suas disciplinas espirituais, mas homens e mulheres que não possuem nenhuma sabedoria. Por exemplo, a gente está ainda num tempo quente sobre essa questão do carnaval. É normal, moramos no Rio de Janeiro, falamos, temos opinião, fiz uma publicação sobre, e tudo bem por isso. Agora, você nunca vai ver a gente desrespeitando quem pensa diferente da gente, quem tem uma fé diferente da gente. Quem pode dizer amém? Então, por exemplo, mais um vídeo que foi colocado é uma moça, uma senhora, cheio do Espírito Santo na frente de um terreiro. E ali na frente do terreiro, ela cheia do Espírito Santo, rodopiando, ameaçando o terreiro, que Deus estava com ela. E ela não fala nada com nada, falando em línguas que eu também não consigo entender, e andando para cá e para lá, e o pessoal do terreiro não entendendo nada. O que é isso? Isso é o Espírito Santo? Não, nem aqui, nem na China, nem na favela, nem no Leblon, nem em lugar nenhum. É isso, por isso que a gente bate aqui. Nós não queremos ser uma igreja que pretende espiritualidade, mas não age com sabedoria. Porque é isso que fere. Pastor, mas por que você se importa? Porque no final, nós temos uma geração Z, pós-religiosa, que está defraudada no que diz respeito ao cristianismo, porque homens e mulheres ficaram falando que Deus é onde Deus nunca falou que era. E isso é falta de sabedoria. Então nós sabemos muito das Escrituras, nós vivemos na igreja, e mais que o pilar cultural da nossa igreja, nós podemos ter um templo, um dia nós vamos ter um templo aqui em Botafogo. Mas ele vai ficar fechado segunda a sexta. Não, então vai ter um gabinete apostólico. Como é que o pai vai se encontrar com os filhos? E no gabinete apostólico tem que ter a águia dourada. Tem que ter o leão, tem que ter o castiçal. O chofar... vou parar. Mas eu esqueço que está online. Estou brincando. Né? Não, mas... Isso, por exemplo, é falta de sabedoria, não era para ter feito isso. Mas o nosso protesto, então, é isso, pessoal. É isso, meus irmãos, é sério. Nós, por exemplo, dizeres como o crente não vai ao carnaval, ele se sente superior. Meu irmão, o crente não vai ao carnaval porque se sente superior. O crente não vai ao carnaval porque isso é um alinhamento da nossa confissão de fé em cristianismo. Em qualquer outra festa que é estímulo a contrário ao nosso espírito, nós não vamos celebrar. E isso não nos faz superiores. Não é a nossa marca ser superior, porque a premissa da nossa fé é que nós somos pecadores e nós precisamos de um salvador, de um mediador. Somos impuros. Ai de nós que temos impuros lábios. Nós não merecemos esse lugar. Desde o maior, o ministério pastoral não é um ministério maior, é o maior que serve. Então são essas mudanças de tendências, são essas mudanças de alinhamento que vão trazer uma expectativa diferente. E isso talvez seja convite à sabedoria. Então esse convite à sabedoria é entender quanto mais conhecemos Deus, mais humilde nós ficamos. Então se nós não nos misturamos em algo, não é porque nós nos sentimos superior, pelo contrário, nós nos sentimos agraciados por um amor, por uma misericórdia, por um perdão. Nós éramos escravos de um pecado, estávamos sob domínio de trevas e agora fomos comprados e transportados para um reino. Pertencemos a alguém, pertencemos a algo que é muito maior do que a gente.
Então a carne não dita o que nós precisamos fazer, mas vocês são oprimidos, nós somos oprimidos, nós somos servos do Deus Altíssimo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quem pode dizer amém? Então é esse protesto, que nós sejamos réis. Uma igreja sábia, é uma igreja que, se alguém não confessa a fé, a gente não precisa rodopiar, e nada contra rodopiar no Espírito Santo. Tudo bem, cada um expressa como quer, mas você já parou para pensar que essa mulher podia saber o nome dessa mãe de santo, desse pai de santo? Gente, vocês estão aqui. Por que aquilo que é diferente te ofende? Talvez você esteja inseguro da tua fé. Porque eu conheço certas crenças que eles vão tacar um avião, uma bomba para aquilo que é diferente. É essa aquisição que eu estou fazendo, porque talvez você seja inseguro se esse teu Deus precisa de guarda-costas, porque o meu Deus não precisa. O meu Deus, na hora da sua maior aflição no Getsemane, olha para Pedro e Pedro fala assim: cara, é sério que você dê desbanhar da espada, quando eu pedir para você orar, você dorme, e quando eu peço para você descansar, você quer lutar. Não é essa a igreja que a Reis vai ser, cara. Nós vamos lutar quando Deus pedir para que a gente lute. Mas quando Deus pedir para a gente descansar e ser gentil, nós vamos ser gentis. Porque o Senhor que a gente serve não precisa de ajudadores, Ele é soberano. Na crença ou na ausência de crença do próximo, nós continuamos amando. E a gentileza e a mansidão é uma arma de autoridade. Nós não somos uma igreja autoritária, mas possuímos autoridade em nome de Jesus. Somos convictos naquilo que cremos, mas nós não somos inseguros por aquilo que é diferente do que nós cremos. Está tudo bem, vamos conversar sobre apologética, vamos conversar sobre aquele que não crê, e por que ele diferencia da sua fé, e por que ele vai tentar defraudar a sua fé. Estufa o peito, ama, está tranquilo, o Senhor é com a gente. O mais interessante é que a gente está servindo um Deus que não precisa de vassalos para matar em nome dEle, ou proteger Ele. Deus não rói unhas, Ele não sofre de ansiedade, e a igreja dEle não pode ocupar um lugar de militância que Ele não pede para ocupar. Isso talvez seja sabedoria. A insensatez tem o tema dessa mensagem é sabedoria versus insensatez. Vocês estão aqui, então, quando nós falamos que às vezes, por fora, a insensatez ela se parece com a sabedoria. Porque, não sei se vocês perceberam, no versículo 13, a Bíblia vai dizer que a insensatez chama pessoas afora da sua casa da mesma forma que a sabedoria chamava, sim ou não? Você percebeu que há o approach, a abordagem, o convite à casa? Então eu gostaria, por exemplo, que você colocasse essa foto das duas casas. Quando você vê as casas, é isso. A sensatez, a insensatez e a sabedoria, por fora se parecem. Ambas têm portas, ambas têm números, elas têm endereços, têm números, mas elas são casas, apartamentos diferentes. Por fora, a insensatez, ela tem uma artimanha. E a artimanha da insensatez é que ela se pareça com a sabedoria. Mas o que diferencia a casa da sabedoria da casa da insensatez não é o convite, não é o que é visto por fora, mas é uma vez que você entra dentro da casa. É uma vez que você senta à mesa. A Bíblia vai dizer que quando você entra na casa da sabedoria, você senta à mesa, na mesa da sabedoria, existe pão, existe vinho, existe uma mesa repleta, na verdade, de um banquete. E a Bíblia vai dizer que quando você entra na casa da insensatez, possui uma mesa, mas nessa mesa não tem um banquete. Na verdade, termina assim, olha, versículo 18. Mal eles sabem que debaixo dessa mesa eles estão mortos. Ou seja, o perigo da nossa era, e aí eu falo da teologia e da gente não ter uma comunidade de fé, a gente não conhecer Deus, é que nós possivelmente podemos ser defraudados nos convites que parecem sábios, mas na verdade são os convites para a morte. Porque que raios você entraria numa casa se claramente aquilo fosse um convite à morte, não é mesmo? Então o que defrauda a fé é aquilo que parece fé. Então você vai ver uma aversão ao cristianismo dessa nova era, mas você não vai ver uma aversão à espiritualidade. Você vê uma rejeição ao cristianismo como um protesto aos excessos, mas você não vê uma rejeição à busca de espiritualidade, pelo contrário. Todas as gerações vão ter busca por espiritualidade. Por quê? Porque nós fomos criados por um Deus e esse vazio só pode ser preenchido por esse Deus. Então a gente vai fazer algumas ilustrações muito simples. A insensatez, de acordo com a gente leu isso, meus irmãos, capítulo 9. Nós percebemos que a insensatez não sabe que é insensata.
é muito interessante que ela usa o mesmo tom de convite. Entra aqui, aos ingênuos. Mas a grande proposta da casa da insensatez é desviar pessoas de entrar na casa da sabedoria. É se parecer ao máximo com a sabedoria e desviar as pessoas de entrarem na casa que elas deveriam entrar e sentar à mesa que elas deveriam sentar. Muito interessante que a Bíblia vai dizer, tanto para a sensatez, na casa da sabedoria, isso aqui, olha. Venham à casa todos os ingênuos. Venham, comam do meu banquete. Quantos aqui creem, ou quantos aqui sabem o que é ponto cego, né? Ponto cego é aquilo que na sua vida tem algo que você não consegue enxergar, mas algumas pessoas próximas de você veem, e quando elas falam, principalmente cônjuge, pessoas, pais, pessoas de perto, quando elas falam, você não curte muito de ouvir, porque meio que é verdade. Oi? Quantos aqui creem que vocês têm pontos cegos? Você que não levantou a sua mão, esse é o teu ponto cego. Só entra na casa da sabedoria quem tem a simplicidade, a humildade de dizer, eu preciso saber mais. Aversão à sabedoria é achar que já sabe de tudo. Aversão à espiritualidade é dizer que você não precisa de uma comunidade de fé. Aversão ao que Deus quer é dizer, cara, eu estudo, eu já sei. Por isso que eu falei que sabedoria, que moma, é uma aplicabilidade da sabedoria. Saber, um monte de youtuber sabe, tiktoker sabe. Mas aí quando você entra na casa, você fala assim, agora deixa eu legitimar o que você fala. O que ratifica a tua teoria é o que está sendo colocado na sua mesa, cara. O que você posta, como está por fora, não legitima, mano. Porque na era de digitalização, que todo mundo sabe sobre tudo, isso é muito fácil aparentar sabedoria. Mas se você quer ter um coração sábio, primeiro ponto, tem um coração ensinável. É assim, ó, eu quero aprender mais. Mas eu vejo o erro X, Y, Z, eu vejo isso e tal. Cara, mas eu sei que tem uma casa que eu posso sentar, eu posso sentar essa mesa, eu posso comer desse banquete, eu posso aprender, eu posso ser melhor. Então, uma caracterização de alguém sábio é que é simples. Ele sempre sabe que pode aprender mais. Vocês estão pegando alguma coisa disso nessa noite? E uma outra questão também, olha só, uma outra questão também que caracteriza a sabedoria. E aí você pode pensar, talvez você não seja tão sábio como você pense, e tudo bem. Busque sabedoria. Quer ver? Olha isso aqui. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, porque o zombador odeia repreensão. Uma caracterização de que você não é uma pessoa sábia é que você odeia quando alguém aponta o seu ponto cego e te exorta. Pessoas defensivas normalmente, cuidado quando você tem uma atitude muito defensiva, principalmente para relacionamentos permanentes na sua vida. Porque se existe alguém que você precisa ouvir, são pessoas que estão a longo prazo na sua vida. Pessoas amam você e elas querem o melhor para você. Elas querem te exortar. E uma caracterização de sabedoria é o seguinte, gente. O que caracteriza a sabedoria é que você convida a exortação, você convida feedback, e quando você recebe repreensão, você ama isso. O zombador odeia a repreensão, mas o sábio ama a repreensão. É interessante, né? Mas o sábio já não é sábio, mas ele ainda precisa ser repreendido. Cara, glória a Deus por isso. O pastor precisa de homens que o repreendam. O pastor precisa sentar à mesa com homens idôneos que vão falar assim, Samuel, você está exagerando aqui, você está faltando aqui. E é o meu papel para ser um bom pastor para essa casa, é de ter homens ao meu lado que me amam, mas que vão falar a verdade que eu preciso ouvir. E dessa mesma forma, é uma implantação cultural, que vocês possuam homens e mulheres na vida de vocês, que te amam o bastante para te dizer a verdade. Quem pode dizer amém? Amém? Essa série vai ser uma série de instrução muito praticidade, porque, de novo, a gente não quer surfar no conhecimento. Nós queremos surfar na praticidade do que nós conhecemos. Isso vai honrar a Deus, isso vai fazer a gente prosperar. Sim? Alguns pontos que eu vou pincelar. Primeiro, a casa da insensatez possui empolgação. Mas a casa da sabedoria possui paciência. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu vou louvar o Senhor, eu sei quem eu tenho sido, eu sei quem Ele tem sido por mim, ainda que eu não veja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo.
Quando o Senhor está comigo, até o vale fica bom. E quando o Senhor não está, até lugar de prosperidade perde o seu valor. Nós precisamos de ser pessoas pacientes. Nós, principalmente os mais novos, que estão muito inseridos num excesso rápido de informação, né? Quem aqui ouve áudio no 2.0? Eu não ouço. Essa risada foi meio... Eu falei que eu preciso de feedback, mas não na frente dos outros, né? Porque o pilar cultural aqui da Reis é honra no público e confronto no privado, né? Essa risada foi meio maquiavélica. Mas, né, hoje eu estou com um problema, porque eu não consigo mais assistir série, porque só está no 1.0. Eu quero acelerar a série. Só eu, né, que estou assim. Estou precisando de ajuda. Se tiver um terapeuta aí para mim. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo é que a gente está inserido numa velocidade que está sendo atribuída nas nossas decisões, né? As coisas da nossa empresa não estão acontecendo nos relacionamentos, na nossa casa, no nosso casamento, e a gente não tem paciência. E é nessa paciência, nesse processo de paciência, que nós diferenciamos quem é empolgado ou quem está confiando na soberania do Senhor, meus irmãos. Faz sentido? Então, em alguns pontos, eu queria dizer o seguinte: cuidado para vocês se... Por exemplo, quem está visitando a Reis, a gente fala muito isso, cara, eu acho, na trilha. A gente fala assim, cara, não fica na Reis porque você achou legal, porque daqui a 4 meses você vai ver que é uma igreja normal, você vai ver que a gente tem erros. A gente não precisa de crente empolgado, a gente não precisa de homens e mulheres empolgados, nós precisamos de homens e mulheres que entendam o que Jesus fez e a partir disso querem dedicar suas vidas a Ele. E uma igreja local vai ter suas imperfeições, assim como a sua casa possui imperfeições. Mas a casa da sabedoria, ela tem um banquete, ela tem uma comida, que é uma comida de perseverança e paciência. Ao contrário, você vai ser um menino, que como a Bíblia vai falar, que está sempre se movendo por ventos de doutrina. Você está namorando uma mulher hoje, amanhã você quer outra mulher, ou você está casado há 10 anos e aí você conheceu uma mulher nova e você agora quer largar a sua mulher porque você conheceu uma mulher nova e acha que... Não, você precisa ser firme. Né? Disciplina é fazer hoje o que você quer daqui para frente. Então, é abandonar coisas que você quer hoje para aquilo que você quer no longo prazo. Isso significa também paciência. Na casa da sabedoria tem isso à mesa, paciência. Sejam pacientes. Isso não é um convite para letargia, pessoal. Faz sentido? Não é um convite para letargia, mas precisamos ser pacientes, precisamos perseverar e não nos empolgar. Cuidado em ficar comprando livro e botar na prateleira e ter a satisfação de comprar livro, mas não ler. Cuidado em iniciar curso, cuidado em estar mudando de igreja, cuidado em estar mudando de relacionamento. Seja paciente, crie raízes, porque isso é bênção para você. Na casa da sabedoria, a paciência é uma das 7 colunas. A Bíblia vai dizer, eu esqueci de mencionar, no início do versículo a gente falou que na casa da sabedoria tinham 7 colunas, sim? E é isso, as 7 colunas são 7 princípios de sabedoria, o temor ao Senhor, o desejo de aprender, a humildade, a paciência, que mostram, que legitimam que a nossa casa pode ser uma casa fundamentada em 7 pilares, em 7 colunas. Nós vamos falar isso também na semana que vem, sobre esses 7 pilares, hoje fazendo uma distinção entre insensatez. Mas a nossa oração é isso, que nós sejamos uma igreja ativa, proativa, é paradoxal, tá? Com senso de urgência, mas descansando no Senhor. Por isso que se a gente tiver um templo aqui, a gente não vai fazer culto toda hora, porque a gente prioriza que você faça o seu culto na sua casa. Você seja igreja na sua casa. Cara, isso é repetido aqui todo domingo. Por quê? Porque a gente não quer pessoas carregando peso na logística 2 meses. Nós queremos ver pessoas servindo nas nossas Dream Teams 2 anos, 3 anos, 20 anos. Sabe por quê? Porque eles falam assim, cara, eu quero honrar a visão da Reis, a cultura da Reis, que não sugou a gente de segunda a sexta. Então, como eu posso honrar isso? Cara, eles só pedem para a gente estar aqui no sábado, no domingo. Então, eu vou fazer isso. Porque quando eu faço isso, eu estou tirando o peso dos meus outros irmãos. Mas é isso, honre a nossa cultura de leveza. Faz sentido isso, pessoal? Então, a gente acredita mais no longo prazo do que no pico de empolgação. Isso é muito perigoso. A outra coisa que eu quero falar, opinião versus testemunho. Opinião versus testemunho. Na casa da insensatez está cheio de opinião. Kanye West
Mas eu não entendo como a gente pode amar Deus e ter temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você começa uma frase dizendo o que você acha, você já pode parar de ouvir essa pessoa. Porque tudo que nós achamos não importa, o que importa é a opinião de Deus. Nós somos servos desse Senhor. Então, na casa da sabedoria, existe o testemunho. Então, o que legitimou a casa da sabedoria? Quando você entra na casa da sabedoria, você não ouviu apenas um convite. Vem para cá, senta aqui, coma nesse banquete. Quando você chegou lá, você viu um banquete. Mas quando você entra na casa da insensatez, você ouviu um convite que parece de paz, de sabedoria, mas estava destruído. Existe morte nesse lugar. Então, basicamente o que eu estou querendo dizer é o seguinte: olha, o que legitima a tua teoria não é a tua teoria, mas é como é que está o teu casamento, como é que está a tua vida emocional, a tua vida interior, como é que está o teu coração com Deus. O que legitima e o que ratifica a sua teoria é a praticidade dela. Por isso que moma. Ou seja, ser sábio é trazer à existência aquilo que você defende com unhas e dentes. E ainda nessa questão, eu volto a falar, ter opinião sobre algo não significa que isso é legítimo. Você pode estar 100% certo de algo e ainda assim 100% errado. Na nossa cabeça faz um sentido absurdo, mas na realidade é um caos. Eu posso dizer aqui o seguinte: não use o nome do Senhor Deus em vão. Não use o nome de Deus de forma indevida. O Senhor não vai deixar impune quem usar o nome dele de forma indevida. Isso aí, é fazer isso, é usar a minha opinião dizendo que é de Deus. Eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos da América, porque Deus me falou. Oh, glorious, hallelujah. Eu já sei falar praise God. Você precisa saber qual é a vontade de Deus das coisas mais complexas e das mais simples. E se você quer saber a vontade de Deus nas coisas mais complexas da sua vida, aprenda a ouvir Deus nas coisas mais simples. Porque aí no dia que você precisar de grandes decisões, você já aprendeu a cultivar o que Deus está falando. Mas entenda que o Senhor, Ele não é um microgerenciador. Nós somos sacerdotes. E Ele nos confiou autoridade. Nós temos um Deus, Ele é nosso Senhor, Ele é soberano. Então se o seu carro vai ser vermelho, se vai ser um Honda, se vai ser um Toyota, não importa, Deus não está nem interessado por isso. Nós precisamos ser maduros, homens e mulheres maduros, sabemos tomar nossas decisões. Na verdade, você nem precisa de um pastor para isso. Então o meu papel pastoral é orar por você e dizer uma coisa: se você me pedir um conselho, eu vou te dar. E um dos conselhos que eu vou te dar: para de espiritualizar o que não é espiritual. Vai para os Estados Unidos porque você quer ir, e tudo bem por isso, pô. Eu vou levar o fogo da América Latina, revival para a América. Não vai, cara, porque isso é prepotente. Você está indo para um outro país, não sabe falar a língua, você vai levar agora o avivamento. Não, mano, você tem que, se você quer levar alguma coisa, você fala assim: cara, eu quero servir aquelas pessoas. Então, não fala de Deus o que Deus não está falando. Por que a gente faz isso? Porque a gente adora, além de errar, a gente adora dizer que Deus falou para a gente fazer isso. Oh, coisa boa, dormir no travesseiro, errando em falar que Deus falou. Porque eles ficaram 11 horas dentro do carro, gente. E o Will ficou na malinha com um monte de mala assim. 11 horas. Aí o que o pastor, que é alinhado, pensa? Viu? A pior coisa quando você está tomando uma atitude de alguém que é aquela, quando a tua esposa, ela nem fala viu, eu te avisei, ela só faz assim, ó. Mano, mandou esse olhar, eu falei: Satanás, acusador tu és. Nós queremos edificar pessoas, não usá-las. Aleluia. Mas posso pedir para você também, a sua esposa, o seu cônjuge, amigos na sua empresa, cara, não dê apenas o que as pessoas podem retribuir para você. Seja verdadeiro com as pessoas. Seja bênção para as pessoas. Faça o que Jesus fez por você. Da mesma forma, não use Deus. Sirva a Deus. É muito diferente. Instinto versus domínio próprio. A Bíblia vai dizer, no versículo 11, que a casa da insensatez fala o seguinte: a água roubada é mais refrescante. O pão comido às escondidas é mais saboroso. Isso é uma conotação sobre aquilo que é um instinto carnal, na verdade, o que torna mais excitante a coisa. Olha só como é que é interessante, mas nisso habita a morte. Aí a Bíblia vai ensinar para a gente que nós temos um Senhor, um Espírito Santo que nos ajuda a ter domínio próprio. A singularidade do Evangelho perante a outras crenças é que há uma implicância moral, e glória a Deus por isso.
Porque parte de uma premissa que temos um Espírito Santo que nos ajuda a ter domínio próprio. E glória a Deus por isso. Isso se chama evolução. Quem pode dizer amém? Então essa coisa de sabotar, de seguir, deixa a vida me levar, deixa eu ser quem eu quero ser, isso é muito aparente, como a insensatez fala, é mais gostoso, mas existe morte nessa mesa. Então, meus irmãos, domínio próprio versus os seus próprios instintos. Muitas coisas que são excitantes no início, normalmente não são sustentáveis. São excitantes no início, mas não são sustentáveis. A presença de Deus está aqui nesse lugar. A insensatez tem um objetivo de se parecer com a sabedoria para desviar pessoas de entrarem na casa da sabedoria. Que nós possamos ser igreja, homens e mulheres, que tenhamos discernimento. Eu quero fazer a oração que Paulo fez à igreja de Efésios. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu oro. A Bíblia vai falar, ele fala assim, olha, eu oro, eu rogo por vocês, que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos desse espírito de sabedoria, em pleno conhecimento de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém por isso?